Como nós estamos em celebração, né, celebrando um dia especial, pensei que a gente poderia se dobrar sobre o tema da reforma. Eu pensei em não fugir daquela lógica que eu estava trabalhando sobre a doutrina de Deus. Nos últimos domingos que eu estive no púlpito, trabalhei Gênesis capítulo 1, né? Falando sobre quem é Deus. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo 33, nós vamos sair de Gênesis um pouquinho, os próximos domingos a gente volta, mas eu não quero fugir da doutrina de Deus. E quando nós pensamos na reforma, dentre os 4 solas, né, na verdade são 5, a gente destaca a sola as Escritura, sola o Cristo, sola fide, né, e sola gratia, certo? São os 4 que a gente destaca, né? Então, só a Escritura, só Cristo, só a fé e só a graça. Mas tem o 5º, só lhe deu glória, né? Só a Deus a glória. Então eu quero destacar para nós nesta noite esse 5º, só lhe deu glória. Afinal de contas, o nosso catecismo, a primeira pergunta dele é: qual é o fim principal do homem, do ser humano? Lembram? Quem estudou o meu breve catecismo há muitos anos atrás, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele ou gozá-lo para sempre, né? Essa é a resposta a esta pergunta. Glorificar a Deus é reconhecer a sua glória e exaltá-lo na dignidade que ele merece. Mas se nós não conhecemos a glória de Deus, não entendemos o que é a glória de Deus, como é que nós podemos glorificá-lo? Então, a minha pergunta é: o que você deseja? Esse é o tema da mensagem desta noite. O que você deseja? Você vai entender já por que essa pergunta. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler dos versículos 18 a 23, certo? Êxodo 33, dos versículos 18 a 23, só um minutinho aqui que o meu esboço se foi, vou voltar para ele já já. Uma das coisas que nós precisamos entender quando nós lemos o texto de Êxodo, né, enquanto você abre aí, uma das coisas que nós precisamos entender é que, tomando esse texto nas mãos, em Êxodo 33, nós estamos diante daquela experiência. Deus chamou Moisés, disse para Moisés consagrar o povo, porque ele iria falar com o povo. Quando o povo vê o clangor de trombetas e Deus descendo, né, com fogo, o povo se afasta e diz: fale Deus contigo, Moisés, e não com a gente, senão a gente perece. Moisés então decide subir no monte. E quando Moisés sobe o monte, vocês lembram quanto tempo Moisés passa no monte? 40 dias, né? São 40 dias e 40 noites. E quando Moisés passa esse tempo no monte, o povo acha que Moisés está demorando. E se Moisés está demorando, a gente precisa de alguém para nos guiar. E eles pedem um Deus, e Arão vai lá e constrói o bezerro de ouro, lembram? Deus diz para Moisés: desce, porque esse povo já prevaricou. E Moisés, quando está descendo, diz: que alarido é esse? Era festa, né? Os que estavam com ele, Josué diz: acho que o povo está em festa, ou está em guerra. Ele diz: não, isso aqui é o povo que se perdeu, né? E aí de repente, quando chega lá embaixo, o povo está com aquela festança toda, adorando um ídolo, indo contra tudo aquilo que Deus falou, porque o povo já está voltando para, né, o ideal egípcio, né, o ideal antigo, modelo mental que eles tinham, que eles achavam que era mais fácil. E então as pedras são quebradas, e Deus fica injuriado, me permita usar essa expressão. Quando Moisés volta para o monte, Deus diz assim: ó, vou acabar com esse povo. Moisés intercede pelo povo. Então Deus diz: ok,
só que eu não vou. Eu vou ouvir a tua oração, mas eu não vou no meio do povo. Vocês vão, eu não vou não. Porque se eu for no meio desse povo, né, eu vou destruí-lo. Eu vou destruí-lo. Eu comecei ali no capítulo 32 e estou seguindo. E aí então Moisés, ele chega na presença de Deus e diz: Senhor, se não subires conosco para a terra, como o mundo saberá que somos o teu povo e que você ama essas pessoas? O que o Egito dirá sobre ti, né? Que o Senhor tirou esse povo do Egito, mas não foi capaz de fazê-lo subir. Sua fama é o que importa aqui, Senhor. Por causa do teu nome, por causa da tua glória, por favor, vá conosco. E é por causa da intercessão de Moisés que o Senhor vai dizer, né? Olha, Moisés, eu vou contigo, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu te conheço pelo seu nome. Quando Deus diz isso a Moisés, Moisés fica muito feliz. E aí eu quero entrar com vocês no versículo, na verdade eu vou ler o versículo 17, e do 17 em diante até o 23, nós vamos entender isso. Êxodo 33, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não a verás. Tremendo esse texto. O desejo dos nossos corações. Volta à pergunta: o que realmente você quer? Essa noite, né? Estamos reunidos em culto, já é noite. Você talvez esteja em casa, sentado aí no teu sofá, na cadeira, na mesa, no teu quarto, na tua cama, com o teu celular, não sei. Mas o que é que passa pelo teu coração? O que deseja o teu coração nessa noite? O que é que te fez vir para cá, para essa casa? O que te fez conectar conosco para esse culto? Se eu enviasse uma pesquisa, né, com uma pergunta: o que você realmente quer? O que você responderia? Respira fundo aí e pensa. Talvez alguns de nós responderiam: o que eu mais preciso hoje é estabilidade financeira, a crise está grande. Alguns diriam: eu quero uma família, não quero morrer sozinho, tenho medo da solidão, me dê uma família. Eu quero uma pessoa especial que simplesmente me aceite como eu sou e me ame. Alguns talvez diriam: eu quero que o conselho da igreja, né, prepare um espaço maravilhoso para que quando nós chegarmos aqui ou trouxermos os nossos amigos, eles se sintam muito bem acolhidos, né? Melhorar o ar-condicionado, tirar a escada, botar rampa, quem sabe um elevador. Outros podem até dizer assim, né, uma coisa mais simples: eu quero que o meu time de futebol seja o campeão do Brasileirão. É desejo. Alguém diria: o meu pet, ele está dodói, eu não quero que ele morra, Deus pode curá-lo? Enfim, muitas coisas, podemos dizer muitas coisas diferentes sobre o que queremos, mas no âmago do nosso ser,
O que mais importa é aquilo que pode mover a nossa vida e dar significado a ela. Será que nós sabemos definir o que dá significado à nossa vida? Aquilo que preenche o vazio, que a gente está tentando tamponar com tantas coisas e não supre? Quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos que Moisés, ele tem um desejo. Veja só, Moisés da sarça ardente, Moisés que com o cajado abriu o mar vermelho, tem algo que lhe falta. Vemos algo que diz qual deve ser o desejo mais profundo de um ser humano no que Moisés pede para Deus. Estava pensando enquanto preparava essa mensagem, refletia sobre os adolescentes, os jovens. A gente sabe que os jovens, os adolescentes, geralmente pedem as coisas para os pais, esperando receber um não, porque geralmente recebem. Mas quando o pai dá um sim, os pais aqui devem ter essa experiência. O que acontece? Eles aproveitam dali a pouco e pedem outra coisa. E se vem um sim, não basta, eles vão pedir outra coisa, e outra coisa, e outra. Quanto mais a gente dá sim, mais pedido vem, até que vem o não. Pai, posso isso? Pai, posso aquilo? O senhor me dá isso? A senhora me dá aquilo? Enquanto os pais respondem, para os jovens, na maioria de nós, eles estão de bom humor. E se estão de bom humor? Beleza, então vamos lá, né? Mas quando eles recebem um não, aí a coisa pega. Quando eu olho para o texto aqui, eu penso no contexto e me lembro aqui que Moisés, ele acabou de pedir algumas coisas incríveis que aconteceram. Eu citei e eu quero relembrar você. Quando o povo faz o bezerro de ouro, o que Deus quer fazer com o povo? Destruir. O que Moisés faz? Ele se coloca diante de Deus e diz assim: Deus, não destrua esse povo. É um pedido? Mas para quem ele está fazendo esse pedido? Para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que disse haja luz e houve luz. Para o Deus que criou esse povo, para o Deus que destruiu o mundo no dilúvio, e agora ele está dizendo que vai destruir o povo. E aí o Moisésinho, né, com toda a sua ousadia, chega e diz: não destrua. E qual é a resposta de Deus? Porque você me pediu, eu não vou destruir. Deus atende as orações. Tremendo isso, né? Mas ele vai e diz assim: Deus, o Senhor está dizendo que não vai destruir, mas não vai com a gente. Ou o Senhor vai com a gente, ou o Senhor não nos tire desse lugar. Olha o outro pedido ousado. Cá entre nós, não parece que Moisés botou Deus na parede? Ou uma coisa? São pedidos ousados. Não parece aquele pedido do filho que recebeu um benefício da parte de Deus? E Deus responde? Deus responde. O Senhor diz: ok, eu vou contigo, eu vou atender teu pedido porque eu gosto muito de ti. Eu quero que você olhe comigo então nesta noite o pedido de Moisés. Vamos dar uma olhada para o pedido de Moisés? Pega a tua Bíblia aí de novo. Olha para o versículo 18. Então ele disse: rogo-te que mostres a tua glória. Capítulo 33. Rogo-te que mostres a tua glória. A palavra rogo-te, no hebraico tem um significado muito interessante, é por favor. Por favor, Deus. Mas não é no estilo, por favor, obrigado. Sabe assim, o por favor de abrir porta? Por favor, faça isso para mim. É o por favor de ajoelhar-se.
É o por favor de cruzar as mãos, levantar as mãos. É o por favor daquele que implora, que entende que esse é um pedido que é de uma dimensão muito maior do que qualquer outro, mas que precisa ser atendido. Moisés quer isso, o coração de Moisés anseia por isso, significa algo no desejo mais profundo do coração de quem está pedindo. Mostre-me sua glória. E aí eu queria te perguntar, o que é a glória de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre o poder revigorante da glória de Deus. E aí eu tenho uma inquietação. Moisés já tinha visto a glória de Deus? Sim ou não? Eu ouvi uma voz assim, na sarça. Você lembra quando Deus chama Moisés? É lá na sarça. A planta está pegando fogo, a planta não está se consumindo. Não é algo sobrenatural, não é algo que a lógica, a materialidade, a ciência não explicaria. Moisés fica estupefato. E tem uma coisa, com que homem nós estamos tratando? Com o homem que foi criado no Egito, a maior nação da época, que tinha seus mágicos, não um ilusionista só, né? O cara que chama atenção para uma coisa e faz um truque do outro, mas homens com poderes, pelo que narra a história bíblica, que tinham poder de fazer coisas serem transmutadas na sua materialidade. É isso que a Bíblia conta. Moisés está acostumado com algumas coisas sobrenaturais, gente. E quando ele vê aquilo chama a atenção dele. É ali, durante a revelação da sarça, que Deus diz para ele: eu sou o que sou. Lembra o nome de Deus? Moisés diz: qual é o teu nome? E ele diz: eu sou o que sou. Eu sou Yahvé. Eu serei aquele quem eu serei, ou eu sou o que sou. Esse é o nome dele. Moisés viu sim a glória de Deus bem ali no meio do deserto. E Deus usou esse assassino de língua gaguejante para que voltasse ao Egito, e voltando ao Egito, esmagasse Faraó, destruísse os deuses do Egito através das pragas. E cada uma das pragas, meus irmãos, é bom lembrar disso, é uma declaração de que os deuses do Egito não são deuses, é uma declaração de que eu sou o Senhor e além de mim não há outro Deus. Isso é tremendo. Moisés viu a glória de Deus sendo produzida vez após vez novamente, até mesmo no dia da Páscoa, lembra? Deus dá a visão para ele de como passar o sangue no umbral da porta, quando o anjo da morte passa, quando os meninos, os primogênitos de Israel é preservado. Eles que eram pobres, estavam escravizados, saem do Egito riquíssimos. Todo o povo dá a eles da sua riqueza, ouro, prata, do jeito que Deus falou que iriam fazer. Peça às mulheres, peçam para as suas patroas, e assim eles fizeram, e saíram abundantemente providos. O que aconteceu no Mar Vermelho? Lembram? O exército de Faraó está atrás, o mar está na frente, o povo apavorado, e Deus diz assim: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche, pega a tua vara, toca no mar. E aí a gente sabe o que aconteceu. O vento oriental veio, o mar se abriu, eles passaram a pé enxuto. Quando estão do outro lado, o exército de Faraó entra, e o que acontece? O exército é engolido. Isso não são coisas maravilhosas, sobrenaturais, para além das coisas que ele viu no Egito, porque todas as maravilhas do Egito foram colocadas abaixo, diante das maravilhas que Deus fez no meio do Egito. Não é isso que nós lemos nas Sagradas Escrituras? É esse o Deus que se revela a Moisés. Deus esmaga os seus inimigos. Moisés viu sim a glória de Deus, e agora ele estava no Monte Sinai,
Deus lhe dá os 10 mandamentos, num ambiente de fogo, de trombeta, de clangor de trombetas, de monte tremendo. Experiência que Moisés tem enquanto ele passa os 40 dias ali no monte, é algo que homem algum pode dimensionar em palavras. A mão de Deus escrevendo naquelas pedras, a glória de Deus desceu ali. Lembram quando o tabernáculo foi erguido no deserto? Quando eles purificam e santificam o tabernáculo, diz que a fumaça desceu e a glória de Deus se manifestou ali. Era a presença de Deus manifesta no meio do seu povo, e repetidamente você vê essa ideia da presença do Senhor e da glória do Senhor ali, Deus se dando a conhecer. Mas aqui você tem uma pergunta, ou melhor, um pedido de Moisés no versículo 18: rogo-te que mostre-me a tua glória. Moisés parece-me que ainda não está satisfeito. Ele diz: isto é o que o meu coração deseja. Agora, por que ele pede isso? Por que ele quer? E eu tenho uma visão, um entendimento a respeito disso. Ele entendeu que Deus é muito superior a qualquer outra coisa que existe ou pode existir. Moisés não somente compreendeu logicamente, nessa caminhada que ele começa a ter com Deus, e aí eu abro um parêntese, quando um homem e uma mulher decide andar com Deus, decide ouvir o Senhor, quando um homem e uma mulher decide orar, ler a Bíblia intencionalmente, não só cantar canções religiosas para dizer que está adorando a Deus, mas deixar que do fundo do seu coração palavras brotem em canção, seja com letras conhecidas, seja com letras antigas ou novas, com melodias conhecidas, antigas ou novas, e derrame-se diante de Deus, manifestando todo o seu amor por Ele, e comece a querer agradar a Deus, fazendo o que Ele lhe pede. Esse homem, essa mulher começa a desfrutar de experiências com Deus, que vai fazê-lo entender que Deus é mais, e aí ele vai querer mais. É quando Paulo diz, que ele, tudo que era lucro para ele, ele considerou esterco pelo privilégio, pela sumidade que é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Me parece que Moisés está nessa aqui. Essa é a experiência de Moisés. Ele teve muitas boas experiências com o Senhor, mas isso não lhe bastou, isso não se cristalizou como se, agora eu sei, agora eu conheço a Deus, eu quero mais. E ele diz: por favor, faz isso. Se a gente olhar e pensar, aqui estava um homem que cresceu no círculo da civilização daquela época, foi criado pelos maiores professores da sua época, tinha riqueza na ponta dos dedos, ele era tratado como filho de Faraó, poderia ter qualquer coisa que ele pedisse, nada estava fora do alcance do filho da filha de Faraó. Mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor diz que Moisés considerava as reprovações de Cristo mais gloriosas do que todas as riquezas do Egito. Pelo que Deus tinha para revelar para ele, Moisés considerou as coisas do Egito nada. Tem gente hoje negociando as coisas do reino em função de uma aceitação de pessoas do mundo. Moisés considerou os sofrimentos de viver a vida de obediência a Deus melhor. E se a gente fizesse uma relação? Honra a Deus, glória a Deus e estima dos homens. Qual seria a posição de Moisés? Honra a Deus, a relação entre honra a Deus e estima dos homens. Queria chamar a tua atenção para isso.
Não tenho dúvida que Moisés amava a Deus. Você tem? Moisés conheceu a Deus, Deus o chamou, Deus o constrangeu, Deus tocou a vida de Moisés. Moisés passou por poucas e boas. E Moisés aprendeu a andar com Deus. Lembra que até então ele era o Deus dos seus pais, mas a partir da sarça é um Deus que o chamou, o seu Deus pessoal. E Moisés queria o Senhor mais do que a honra de qualquer homem. Preferiu o Senhor a Faraó, preferiu o Senhor a Jetro, e assim ele vai preferindo. Você sabe que é muito fácil a gente ser tentado por medo dos homens. Eu fui um homem que por muito tempo claudiquei, muitas vezes, diante do que vão pensar de mim. Não é com alegria que eu reconheço isso. O que essa pessoa pensa de mim? O que essa pessoa imagina a meu respeito? Se eu não fizer isto, esse grupo daqui não vai gostar de mim. Se eu fizer aquilo, eles vão me abominar. Agora eu fico pensando na nossa geração, nas meninas, nas mulheres. Há um peso muito grande sobre as mulheres da nossa geração, muito grande. Estamos crescendo num mundo, e aí eu estou falando especificamente as moças e as mulheres, onde há muita demanda para agradar a outra pessoa e ser aceito. Isso já vem culturalmente de muito tempo, mas hoje a coisa está um pouco mais pesada. Nós temos gente muito mimada, homens, meninos, muito mimados. Muitas vezes pode vir dos amigos, de um garoto que encantou o coração, de um homem mais velho, de um grupo do círculo, ou apenas mesmo da sociedade. E aí essas pessoas começam a querer estabelecer algumas regrinhas para a pessoa ser aceita. Hoje nós estamos vivendo muito isso. Se você não ler na minha cartilha, você não faz parte do meu grupo e você vai ser execrado. Os haters de plantão estão aí para poder te cancelar, a palavra do momento é cancelar, sabe? Não é só apenas as mulheres, todos nós estamos sob a pressão desse mundo, e muitas vezes nós claudicamos, muitas vezes nós capitulamos no sentido de aceitar a pressão que é feita a nós, para sermos iguais, para aceitarmos o que está sendo imposto, em função de sermos aceitos no meio, em função de sermos amados, ou recebermos uma migalha da aprovação de alguém. O medo do homem, a honra do homem, ela pode ser generalizada em muitas coisas, mas eu digo uma coisa a vocês nessa noite, de acordo com a palavra de Deus, que Cristo é muito melhor do que o seu vizinho, do que o que ele pensa a seu respeito, do que o seu parente pensa a seu respeito, do que o seu namorado, do que o seu marido, do que sua esposa, do que seu irmão, do que seu pastor. Cristo é melhor do que isso. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Jesus certa vez disse para os seus discípulos que eles estavam muito mais interessados na honra dos homens e que esse não era o caminho. Sabe, Jesus Cristo vai me amar e vai te amar mais do que qualquer outro ser humano pode te amar na face da terra, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja marido, seja filho, seja quem quer que seja. Você pode entregar o seu coração nas mãos dele, e eu te garanto que você não vai ser magoado, ofendido, traído, enganado, passado para trás, humilhado, menosprezada. Ninguém vai ser tratado com desvalor na presença de Cristo, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Isso vale para todos nós nessa tarde, nessa noite, mas de forma especial, volto a dizer, nossas mulheres, nossas meninas precisam crer nisso. Tenho escutado pessoas mendigando amor de quem só quer usar. É muito triste isso. Mas o pior de tudo não é mendigar, é quando está pronto para ser liberto dessa escravidão, clamar com todas as forças para voltar para dentro da gaiola. Não é nem de ouro, é de aço enferrujado, ou de ferro enferrujado. Terrível isso. Eu preciso ser amado por alguém. Deixe o Senhor te amar. A honra do homem é algo que Moisés não temia. Se você olhar, está aí um estudo interessante. Pegue sua Bíblia nos próximos dias, pegue o texto de Êxodo e dê uma lida. Veja quantas vezes os israelitas pegaram em pedras para apedrejar Moisés, querendo que ele movesse para trás para o Egito, querendo que ele fizesse uma outra coisa que Deus não tinha mandado. E eu te pergunto, em alguma vez Moisés abriu mão da vontade de Deus? Tremendo isso. Muitas coisas que fariam a mim e a você ceder ao capricho das pessoas, porque nós ficaríamos tentados, ele não fez, porque ele temia o Senhor acima dos homens. As pessoas desejam muitas coisas de Deus, muitas coisas de Deus, mas poucas pessoas desejam o próprio Deus. É triste isso. As pessoas desejam muita coisa das mãos de Deus. Deixe-me dizer isso novamente para que fique claro. As pessoas desejam muitas coisas de Deus, mas não muitas pessoas desejam a Deus. As pessoas vêm pedir dinheiro, pedem dinheiro para Deus e dizem assim: por favor, Senhor, envia para mim a provisão para pagar aquele cheque, Senhor, a condição para eu comprar aquela casa, Senhor, para pagar o meu... Senhor, eu preciso. As pessoas pedem fama para Deus. Eu quero ser famoso, quero ser popular para ter algum tipo de influência no mundo, até a influência para o bem. Se eu estiver naquela posição, então eu vou ajudar todo mundo. Mas as pessoas, elas não pedem por Deus: Senhor, vem a mim, sê para mim a minha provisão, sê a minha suficiência. As pessoas vão a Deus para pedir poder, poder político, poder eclesiástico, poder empresarial, até mesmo a saúde. Nada contra de pedir saúde para Deus, mas as bênçãos de Deus não são a mesma coisa que Deus. As bênçãos de Deus mostram um traço do caráter de Deus. Ele é abençoador, mas Deus é muito mais do que a provisão que Ele nos dá. Sabe? As pessoas não dizem: Senhor, eu não me importo com esse mundo, ou com as riquezas desse mundo, os tesouros desse mundo, não quero nada disso, eu só quero a Ti, eu só quero estar na Tua presença, eu só quero estar onde Tu estás, andar contigo eterna. Quando a gente canta isso, ainda canta mentindo, porque na verdade a gente está sempre querendo uma outra coisa. Os homens pedem muitas coisas para Deus, mas não o buscarão em seu Filho, e não dirão de uma forma assim: Senhor, você pode ter tudo isso, tudo que o mundo tem, mas a única coisa que eu quero é me dar Jesus. Eu quero Jesus. Algumas pessoas querem levar o mundo e Jesus. As pessoas não entendem que o mundo está em contraste, em rota de colisão com o Senhor Jesus. Tudo que é do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o orgulho da vida, isso não vem de Deus. E aí eu quero te perguntar: o que você quer de Deus nessa noite? Você que está nos assistindo, o que é que você quer de Deus? O que você está pedindo a Deus? O que você busca? Jesus disse: buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. Você sabe o que é o reino de Deus? É o governo de Deus no coração dos seres humanos, homens, mulheres, meninos e meninas. O que Moisés queria era a glória de Deus. Deixa eu te falar um pouquinho mais para a gente concluir sobre a majestade de Deus. Tenho esse ponto e mais a conclusão. Paciência comigo. Nada se pode se comparar a Deus, e isto que eu quero que nós possamos ver nesse momento de forma muito clara. Precisamos considerar a majestade de Deus. Quando Deus ouve o pedido de Moisés, Ele vai fazer uma descrição da sua própria majestade, e isso é impressionante. Deus diz assim para Moisés: farei com que toda a minha bondade passe diante de você. O que isso significa? Eu não posso definir isso plenamente, ainda que eu tenha, não sei se Sérgio ousaria fazer uma explicação satisfatória do que é toda a bondade de Deus. Deus é muito mais. Nossa. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que, quando Deus diz, eu vou fazer passar a minha bondade, Ele está falando que Deus é bom, e essa bondade implica a sua justiça, sua benevolência, sua excelência, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, sua graça, seu favor. Tudo isso, Deus falou que ia fazer passar. Era uma lufada de vento, vai passar. Eu não sei se vocês lembram do que aconteceu com Moisés quando essa bondade de Deus passou por diante dele. Olha o versículo 6 do capítulo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Percebe? Todas as frases qualitativas que Moisés usa, tem a ver com o quê? Com a bondade de Deus. Tremendo isso, né? Tudo que é bom, vou repetir, tudo que é bom tem origem em Deus. Portanto, toda a minha bondade, diz ele, passará diante de você. E a bondade de Deus, quando passa, impacta Moisés. Ali está o nome de Deus, o nome da sua aliança, o nome que ele deu a Moisés na sarça ardente. Ele diz assim: eu proclamarei o meu nome. E o nome de Deus representa o quê? Toda a totalidade de Deus. Eu sou o que sou, serei o que serei, eu sou o que sou. Isto significa que Ele estará com o seu povo, e também aponta para algo sobre Deus, e aponta para a natureza dele. O nome de uma pessoa aponta para algo da sua natureza. Lembra do nome de Jacó? Agora eu vou mexer com o que o Verlan falou de manhã. O Verlan disse que fica doido quando alguém diz que Jacó é enganador. Mas é a Bíblia que diz, meus irmãos. É a Bíblia que diz. Enganador. Jacó é enganador. Por quê? Ele tentou suplantar o irmão. Deus quis que acontecesse isso, Deus permitiu, amém. Mas a verdade bíblica é que havia algo em Jacó, até que ele teve um encontro transformador com Deus, que fazia que ele manipulasse as pessoas. E assim, ele manipulou o irmão com fome. Ele podia ter compartilhado o prato de lentilha, mas ele moveu. Ele era esperto, mas não para o bem. Aí a gente precisa entender o que é sabedoria e estultícia. Conhecimento usado para o mal é estultícia, e eu vejo muito isso em Jacó.
até que ele tenha um encontro com Deus. E aí a coisa muda, ok? Só estou mexendo. Pastor do Verlan, se o senhor estiver acompanhando, não pegue o porrete não. Mas uma coisa é interessante, quando Deus é chamado de Yahvé, é porque Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente, e Ele é alguém em quem nós podemos confiar. A glória de Deus é a revelação de alguém em quem nós podemos confiar. Nesse tempo em que as pessoas estão desconfiando até da sombra, desconfiando umas das outras, Deus é o nosso lugar de refúgio. Deus está declarando a sua natureza a Moisés, e Ele vai fazer com que isso chegue aos filhos de Israel. Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus alcançável, Ele é um Deus que se revela, e todas aquelas palavras grandiosas e gloriosas que aprendemos na teologia, ainda são poucas para dizer quem Deus é. Deus é muito mais que isso. Mas o que isso significa em última análise? É que Ele é soberanamente independente de tudo. Todas aquelas palavras gloriosas significam isso. Deus é mais, mas Ele se revela a nós. Uma outra coisinha aqui: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Não se manipula a Deus, irmãos. Tem muita gente pensando que pode negociar algo com Deus. Ninguém pode manipulá-lo. Ninguém diz ao Senhor o que ele deve fazer. Ele não negocia conosco. Não podemos ir a Deus e pensar que podemos manipulá-lo, tratá-lo como tantas vezes nós fazemos. Senhor, se você apenas me der isso, então eu vou fazer aquilo outro. Eu vejo pessoas assim dizendo: olha, Senhor, se tu me libertar do vício do cigarro, então eu vou te servir. Cuidado, isso é manipulação. Comece a andar com o Senhor, renda a sua vida nas mãos do Senhor e o vício vai embora. Ele vai fazer algo por você. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou te servir. Deus dá um carro e ele vai para a praia, ele vai viajar, ele vai para o churrasco, ele vai para não sei aonde, nem perto mais da igreja ele passa. Senhor, se eu conseguir levar a minha vida de tal maneira, então eu vou te servir. Não acontece. Terei misericórdia de quem eu escolher ter misericórdia. E é interessante que no capítulo 9 de Romanos, quando nós encontramos essa expressão novamente trazida à luz, é para que a gente possa deixar bem claro que Ele não depende de nós de forma alguma, e nós é que dependemos de Deus. Ele é o soberano na sua eleição, e é isto que nós precisamos entender. Deus está sentado num alto e sublime trono, e Ele governa, e Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e ninguém se compara a Ele. Lembram do texto de Isaías capítulo 6? Deus disse para Moisés: olha, você não vai ver a minha face, porque ninguém pode me ver a minha face e permanecer vivo. Isso porque a majestade de Deus é tão avassaladora, que ninguém pode suportar de forma normal, estar diante de Deus, vê-lo face a face sem ser consumido, até porque todos nós somos pecadores. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, nós vamos ver duas expressões lindas. A primeira é dos serafins. Lembram dos seres que estavam lá? Quantas asas eles tinham? 2? 4? 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam. A minha pergunta é: por que 2 tinham que cobrir o rosto?
Nem os seres angelicais criados de forma perfeita diante de Deus ficavam com o rosto descoberto na frente dele. Percebe isso? Mas é tremendo isso, porque o apóstolo, ou melhor dizendo, o profeta Isaías, ele diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E quando ele contempla, ele não diz o que ele viu, mas ele diz algo tremendo: ai de mim, porque vou perecendo. Sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Uma outra expressão bem popular nossa: estou ferrado. Estou vendo Deus, e do jeito que eu estou, acabou comigo, acabou para mim, eu vou ser consumido. Isaías tinha a ideia que ele iria cair duro, mortinho da Silva Saulo, fulminado naquele momento. Terei misericórdia de quem eu quiser ter, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E aí a gente pode dizer: Deus se compadeceu de Isaías. E aí o anjo vem voando com uma brasa, um dos serafins, toca no lábio dele. Por quê? Porque Deus tem um propósito, uma missão para Isaías. Mas Isaías teve uma contemplação maravilhosa. Uma outra coisa que eu quero destacar dali é que os seres clamavam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A primeira coisa que sai da boca deles, e a primeira coisa que sai da boca de Isaías é misericórdia. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Isaías não disse: que legal, né? Maravilha, deixa eu fazer uma selfie, deixa eu postar, porque agora, Israel vai ver que eu sou um homem de Deus, que eu estou no nível de Moisés. Misericórdia. Isaías achava que estava arruinado, mas Deus é tão amoroso, é tão gracioso, que Ele vem, purifica, limpa e restaura Isaías. Nós vemos a bondade de Deus aqui com Isaías. Se você volta para o texto de Moisés, que é nele que nós estamos trabalhando, nós vemos a bondade de Deus para com Moisés. Deus ama Moisés. Ele não quer que Moisés seja destruído por toda a sua glória. Então Deus o coloca na fenda da rocha, cobre-o com a sua mão direita. Vocês percebem o simbolismo disso aqui? Agora deixa eu te perguntar: quantas vezes Deus fez isso com você? Dá uma repassada aí nas coisas erradas que você fez. Se Deus estivesse te tratando conforme os seus pecados, onde você estaria? Lascado, Daniel, é isso mesmo. Mas Deus, pelo seu muito amor que nos amou, pela sua muita misericórdia, não é? Ele nos perdoa, Ele nos resgata. Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando de quem é Deus para nós, do que é conhecer a Deus, do que é experimentar Deus. Sabe, irmãos, Deus ama Moisés e protege Moisés de si mesmo, que é mais do que que é o que mais nós precisamos. Deixa eu explicar isso. Deus ama o ser humano. Você que está em casa, Deus ama o ser humano, ama o pecador. Você que está aqui também. Mas Deus abomina o pecado. O pecado provoca a ira de Deus. Toda a situação que o pecado foi levado ao extremo e o vaso da ira de Deus foi derramado, é exatamente isso. É o que o pecado provoca. Mas Deus, em sua misericórdia, está sempre agindo para nos proteger. Quando Deus envia Jesus, e Jesus morre naquela cruz, é para nos livrar da ira vindoura. Quando Deus ainda não enviou Jesus de volta, Ele está sendo misericordioso e compassivo conosco. Não sei se você vê nisso a majestade de Deus. O objetivo principal meu e seu é glorificar a Deus, mas é também desfrutar dele para sempre. O Senhor sabe quem é você e sabe quem sou eu, porque Ele conhece os nossos corações. Mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer destruir cada um de nós.
Então, conclusão. Deus se revela. Qual foi a visão que Deus deu a Moisés? O que Moisés viu realmente? Eu vou dizer para vocês, eu não tenho a menor ideia. Você tem? Quantas vezes você leu o texto? A única coisa que nós temos é Deus misericordioso, longânimo, benigno. Palavra nenhuma que Moisés dissesse explicaria quem é Deus. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Ninguém, nada explica. Mas se tem uma coisa que é real, a glória de Deus é manifesta a nós, todo santo dia, como foi manifesta a Moisés. Quem lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Nós estamos atentos para essa revelação de Deus? A gente canta, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. No que você vê a glória do Senhor? Ou você está falando do que ainda não experimentou? Aquilo foi uma experiência incrível para Moisés. Mas você sabe, eu tenho compaixão de Moisés. Principalmente como ministro. É difícil ser ministro, você sabia? É difícil estar aqui nesse lugar. Eu estou há quase 1 hora tentando expor algo tremendo da parte de Deus para você. Não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo isso. É difícil? Ore por cada ministro, ore por mim, mas ore por cada um dos pastores que você conhece. Eles precisam de suas orações, nós precisamos de seu apoio, encorajamento. Moisés é um ministro de Deus, e Moisés teve uma vida muito difícil. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo, nossa, que bênção, que presente gentil da parte de Deus. Ali está ele lidando com pessoas obstinadas, teimosas. Ele está apontando um caminho, elas vão para outro. Por qualquer coisa elas estão pegando pedra, por qualquer coisa elas estão apontando o dedo e dizendo a culpa é sua. Elas têm desejos pecaminosos no coração, mas Moisés é o responsável delas estarem naquela situação. Mas é tremendo, porque Moisés sempre continua. Nessas situações de Moisés se colocar no lugar deles e dizer assim: Senhor, não mata, se for para matá-los, mate a mim primeiro. Os ministros fazem isso cada vez que intercedem pela vida de vocês, pela vida da igreja, pela vida do povo. Vocês sabem por quê? Porque o ministro recebe de Deus uma porção de amor pelo rebanho de Deus. Eles nunca darão conta de atender às demandas do povo, mas eles terão que prestar contas de cada uma das vidas diante de Deus. Isso é pesado para nós. Irmãos, qual é a plenitude da glória de Deus? Moisés teve uma revelação da glória de Deus, agora aplicando para nós, qual é a plenitude da glória de Deus? O Senhor dá a Moisés um vislumbre gentil da sua glória, e certamente foi um grande presente, moveu a vida de Moisés. Ele não conseguiu entrar na terra prometida, né? Infelizmente ele desobedeceu a Deus, né? Você viu o que o pecado causa? Moisés foi tão fiel ao Senhor na casa de Deus, Hebreus diz isso, mas bastou uma situação e ele ficou de fora. É terrível isso. O pecado nos tira muita coisa. O salário do pecado é a morte. Graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No melhor dos homens, na melhor das hipóteses, no melhor de cada ser humano, o ser humano é humano. E ele teve que ver uma visão incrível, no entanto, para continuar firme. Mas eu digo com sinceridade, eu e você podemos ver mais em Jesus. Você lembra de João 14:1? Quem lembra de João 14:1? João 1,14, estou invertendo aqui, João 14:1, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ok, mas João 1,14, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como
Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Cada dia Jesus está vindo ao nosso encontro e manifestando a glória de Deus. Agora, será que nós estamos querendo ver essa glória? Vemos mais da glória de Deus no Filho de Deus do que aquilo que Moisés viu na fenda da rocha. E nós estamos buscando olhar para Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 2, ele diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, desembaraçando-se do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos lá, vamos correr firme a carreira. Mas será que nós estamos olhando para Jesus? Paulo, ele diz: à luz do conhecimento da glória de Deus, presença de Deus na face de Cristo. Tudo o que Deus é totalmente revelado em seu Filho. Então, assim, em Jesus nós podemos ir a Deus e ver Deus como Ele é. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vê o Filho, vê o Pai. Felipe, vocês estão há tanto tempo comigo e não conhecem o Pai? Quantas vezes você ora a Deus em nome de Jesus e não consegue ver Deus? Cada parte que vemos no Novo Testamento é sobre Jesus e é sobre como Deus é. Jesus, na oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17, ele diz: Pai Santo, eu revelei a tua glória a eles. Percebe? Jesus está sempre nos dando a conhecer o Pai. Em Jesus nós podemos ver a glória de Deus. Hebreus 1:3, versículos de 1 a 3 diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a representação exata do ser de Deus. Quando vocês olham para Jesus, vocês estão vendo Deus. Quando você segura as Sagradas Escrituras nas mãos, quando você abre a ler, você pode ver Jesus, e é assim que Ele se dá a conhecer a você. Agora, quando você lê a palavra de Deus, você vê um Deus amoroso e gracioso, um Deus salvador. Você vê um Salvador que sabe que você estragou tudo, que você errou, mas que Ele ainda o ama e Ele não te rejeitou. Quando você olha como Ele lidou com Pedro, não jogou ele fora depois que ele tenha negado 3 vezes, Ele amou ainda Pedro. E mesmo antes de Pedro fazer isso, Ele disse: Pedro, você vai fazer isso, mas eu orarei por você. Em Jesus há um poder extraordinário para que todo aquele que olha para Ele seja transformado. Moisés olhou para Deus, viu somente a sua glória, e isso bastou para ele andar mais 40 anos quase com esse povo no deserto. Foi difícil. Se você hoje quer viver para a glória de Deus, se você hoje quer ser um homem e uma mulher que vive pela fé, tendo a Bíblia como sua regra única de fé e prática, confiando em Cristo Jesus para a tua salvação, vivendo pela graça de Deus e não pelas suas forças, e se você quer ver a glória de Deus manifesta na sua vida, você precisa andar como um bom discípulo de Cristo, porque o bom discípulo de Cristo experimenta o que está em 2 Pedro 3,18, nós somos transformados de glória
em glória, na perfeita imagem de Cristo Jesus. Ou seja, a glória de Deus vai sendo manifesta na nossa vida a cada dia. Moisés foi um homem melhor, um líder melhor. Moisés foi mais fiel, não sofreu menos, é verdade, mas também não negou o chamado dele, cumpriu o propósito de Deus e dirigiu o povo no caminho em que devia andar. Eu convido você, nesta noite, desejar, lembra do tema do sermão? O que é que você deseja? Moisés desejou ver a glória de Deus. A igreja precisa querer ver a glória de Deus, andar na presença da glória de Deus. Você precisa da glória de Deus. Que Deus te revele a glória dele no tempo que se chama hoje.